O que é que não pode faltar no nome da sua igreja? A gente já fez um outro vídeo aqui no canal falando justamente sobre como definir o nome da igreja, só que como esse assunto ele é super amplo, daria tranquilamente para a gente fazer um podcast de 1 hora sobre esse assunto. E nesse vídeo eu quero te mostrar um passo a passo para você seguir com a sua igreja, para você conseguir chegar num nome bom. Por que isso é importante? O nome, ele é basicamente o primeiro contato do não crente com a sua igreja. Se algum membro da sua igreja convidar um amigo, a pessoa vai perguntar, mas qual é o nome da igreja? Qual igreja você está me convidando para ir? E aí ela vai ouvir o nome da igreja. E o nome por si só, ele já pode ser extremamente desestimulante ao convite, né? Isso geralmente acontece, porque geralmente no conceito, vamos dizer, no processo da igreja, quem define o nome é o pastor, são 3 etapas. Tá? Primeiro o pastor define o nome, né? Ele que dá a ideia do nome. A segunda, ele bate o martelo que vai ter que ser esse nome. E terceiro, ponto final, não tem discussão. Então essa metodologia, ela acarreta, vamos dizer, ela acaba resultando que os nomes de igreja no Brasil, não, eu estou generalizando, né? Claro que tem exceções, mas generalizando são nomes bizarros, né? Se você colocar no Google, você vê que é motivo de chacota, motivo de piada entre os não crentes, muitas vezes da cidade. Porque o pastor define o nome e ele não checa depois, né? Então tem um processo que a gente chama naming, que é uma técnica de você, é um braço do marketing, né, para você conseguir chegar num bom nome. Então se chama naming. O que é naming? É esse braço do marketing, é esse processo profissional de você conseguir seguir algumas regras, né, estabelecer algumas regras, para você conseguir chegar num bom nome, seja para um estabelecimento, para uma organização, para o que for, né, seja para uma academia, para um restaurante e por que não para a igreja, né? A Bíblia fala que a gente deve ser simples como a pomba e astuto como a serpente. Isso está falando da gente usar a cabeça que Deus nos deu, o cérebro que Deus nos deu. Então existem técnicas, existem recursos, existem ferramentas para a gente usar, para a gente conseguir estabelecer uma conexão com o povo sem igreja da cidade. Imagine que loucura você ser dono de uma escola de inglês e você ter um nome da escola de inglês que não ajuda pessoas que querem aprender inglês a ir na escola. Ou você é dono de uma academia, aí você põe um nome que não favorece quem quer fazer academia. Só que daí, isso a gente acha absurdo, mas daí imagine você ter uma igreja, Deus te colocou responsável por uma igreja. E aí você tem um nome que você ama, mas os não crentes da sua cidade fazem piada dela. Então assim, não funciona. Então é muito importante você seguir alguns passos. Eu sei que tem muitos pastores que querem pensar com a cabeça um pouco fora da caixa para conseguir ter um bom nome de igreja, um nome que favoreça as pessoas pelo menos terem curiosidade de ir no culto, enfim, de conhecer. E muitos falam, puxa, mas é muita coisa, é muita informação, não sei por onde começar. Então nesse vídeo eu quero te dar um passo a passo. Como eu falei, naming é uma técnica avançada, é um processo longo e ainda mais no universo da igreja, a gente poderia tranquilamente falar 1 hora só sobre naming. No entanto, tem um passo a passo que eu acho que é importante você seguir para você definir o nome da tua igreja ou repensar, porque nada impede você de mudar o nome da igreja. Ué. Às vezes é melhor mudar o nome da igreja, você não está mudando a doutrina, você não está mudando o livro de crenças, vai continuar sendo a Bíblia, você está mudando mais que nada o nome do ministério, justamente para ele se tornar mais atraente para os não crentes da cidade, para você conseguir ter uma conexão com eles. E isso não é tentar atrair as pessoas de qualquer forma para a igreja, isso é fazer o que a Bíblia diz, da gente ser simples como a pomba e astuto como a serpente, de saber pensar, de saber pôr a cabeça para agir e conseguir estabelecer essa conexão com o não crente da cidade. Então, tem alguns passos para você definir o nome da igreja que eu acho que são importantes você correr. E na verdade não sou eu que digo isso, eu estou colocando aqui num passo a passo, mas se você vai estudar o processo de naming, você vai ver esses passo a passo. Então, o primeiro deles, você precisa estabelecer de 1 até no máximo 3 conceitos para trabalhar no nome. O que é conceito, Rodolfo? Características da sua igreja. Então, sua igreja é uma igreja o quê? Que valoriza a ação social, que se importa com os pobres da cidade, você quer usar isso no nome? Ah, não, minha igreja, ela se move bastante em milagres, e a gente quer deixar bem claro isso no nome, que é uma igreja que acontece milagres, que as pessoas são curadas de doenças. Ou é uma igreja que a gente tem uma cultura que favorece muitos jovens vir. E não sei, cada igreja tem uma característica principal predominante. Você precisa encontrar qual é essa característica predominante da sua igreja e explorar ela, mas não passar de 3 conceitos. Por quê? Quando você coloca lá, o que geralmente acontece, né? Os pastores eles querem colocar lá 10 conceitos da igreja no nome. Aí fica um nome gigantesco e confuso, quanto maior é o nome, pior. Então,
meu conselho é, coloca no máximo, exagerando, 3 conceitos para você trabalhar no nome da igreja. Se você puder trabalhar com um, melhor ainda. Por quê? Porque vai ser mais fácil você encontrar um nome que realmente represente, vamos dizer, o DNA da sua igreja. Então não se empolga de colocar muito conceito, que você vai ficar confuso nisso daí. Coloca só um conceito, ou no máximo 3, que isso vai te ajudar a definir o nome. Depois, você precisa fazer um brainstorm. O que é brainstorm? É um termo em inglês, mas que significa tempestade de ideias. E como o nome diz, tem que ser uma tempestade de ideias. Isso não é de você sentar por 10, 15 minutos, pensar em 2, 3 nomes e definir o melhor entre os 3. Vai ficar com um nome ruim. Então, que não vai ter impacto entre os não crentes da sua cidade. Então você precisa minimamente despertar o interesse deles, a curiosidade deles, né? Então, para isso, você precisa fazer um brainstorm. E um brainstorm não é algo de 10, 15 minutos com 2, 3 nomes. Você precisa fazer vários nomes. Meu conselho é que você sente que seja uma tarde inteira numa mesa com um lápis, um papel na caneta, um papel, um lápis na mesa, e você escreva no mínimo 100 nomes. No mínimo 100 nomes. Por que no mínimo 100 nomes? Porque lá depois do número 70, número 80, você vai começar a pensar fora da caixa. Você vai começar a ter alguns insights, algumas ideias, algumas coisas vão começar a clarear a tua mente depois de você colocar lá 70 ideias no papel. Então, dos 70 aos 100, geralmente, estão os melhores nomes. Então, vai pelo menos até 100 nomes. Eu acho que nesse processo, e é muito importante você, na hora de fazer o brainstorming, colocar o que vier na mente, mesmo que seja um nome ridículo, põe. Não fica naquela de tipo assim, poxa, Deus, pensar num nome super bom. Ah, não, esse aqui não é muito bom. E fazer uma seleção. Esse não é o momento de fazer a seleção. Brainstorm é o momento de você vomitar, de você colocar todos os nomes que vierem na sua cabeça, por mais ridículos que eles pareçam. Por quê? Nesse processo de você fazer uma sequência de nomes, por mais que saiam alguns nomes ridículos, nesse processo vem um nome que você fala, uau, esse nome aqui é bom. Só que isso é um outro passo depois para você fazer uma seleção, uma peneira desses nomes. Mas no primeiro momento você precisa ter um arsenal grande de nomes. Então assim, senta e faz um brainstorm. Nessa etapa, eu acho que é muito importante você evitar nomes bíblicos. Por que evitar nomes bíblicos? Você pode e deve, obviamente, ser uma igreja bíblica, mas não necessariamente o nome dela tem que ser um nome bíblico. Por quê? Pela simples razão que se você quer ser relevante entre os não crentes da sua cidade, você precisa se comunicar com eles. E eu tenho uma notícia para te dar, o não crente da sua cidade, ele não sabe o que significa Maranata. Ele não sabe o que significa Peniel, ele não sabe o que significa Ebenezer, ele não sabe o que significa vários outros termos bíblicos que a gente que está na igreja conhece. Então, evita nomes bíblicos. Se você estivesse dando o nome de um instituto bíblico de teologia, ok, o público-alvo que você quer chegar com o instituto bíblico é crente. Aí você pode colocar o nome, o termo mais bíblico possível, porque daí a pessoa conhece, vai ter relação com ele. Agora, o não crente da sua cidade, você precisa dar um nome que você tenha conexão com ele, que chegue às pessoas que estão fora da igreja. Então, primeiro, não trabalhar com mais de 3 conceitos. Se der para você usar só um, melhor ainda. Segundo ponto, fazer um brainstorm. Escrever no mínimo 100 nomes e evitando nomes bíblicos. Terceiro, gente, naming é um processo bem complexo, tá? E bem grande, bem longo o processo de naming. Ele é bem completo. E tem vários pontos para você levar em consideração. No entanto, eu não quero te deixar tonto com esse vídeo. Então eu vou te dizer um dos principais pontos ao se trabalhar com naming, ao utilizar a técnica de naming, que é a técnica de você encontrar um bom nome para a igreja também. Então, um dos principais pontos de naming é você usar um nome que seja original. E qual que é o problema? Muitas vezes a gente fica tão encanado e tão preocupado em ter um nome super, mega, ultra criativo que a gente acaba deixando de lado a originalidade. Mas Rodolfo, peraí, eu fiquei confuso. Não é a mesma coisa um nome original e um nome criativo? Não, não é a mesma coisa. Um nome original, como o nome diz, ele é original. Ele não tem outro. É ele. Você não vai encontrar vários nomes iguais àquele. Um nome criativo, não necessariamente ele vai ser original. Porque se você tiver uma grande ideia, você colocar ela no Google, você, em 5 buscas ali, você já vê que o seu nome super, mega, ultra criativo já passou pela cabeça de várias outras pessoas. Então, é claro que é legal você ter um nome criativo, mas não necessariamente é o mais importante. O mais importante é você ter um nome original, que é um nome. Esse nome é teu, é da sua igreja, de ninguém mais. Então, nesse processo, é muito importante você pensar o seguinte. Hoje em dia, no Brasil, não só no Brasil, acho que na América Latina como um todo, a gente está vivendo algo que é meio bizarro, que todas as igrejas põem o nome Church, mesmo que a gente não esteja nos Estados Unidos. Né? Tem um monte de igreja no Brasil que está colocando o nome Church. Na América Latina também, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, enfim.
tá lá o nome da igreja, Church. E o pior, às vezes é um bom nome que tem a igreja, só que o Church embaixo é tipo assim, não. Ele mata o nome. Por quê? Por causa disso que a gente está falando. Ele deve ser original. Ah, Rodolfo, mas isso é tendência. Exatamente. E a tendência te leva ao clichê. O que é o clichê? É algo que todo mundo usa, todo mundo faz. Não tem um diferencial de ninguém. Todo mundo põe Church embaixo. E se você não está nos Estados Unidos, na verdade não tem muito sentido. Rodolfo, mas é que a cultura no Brasil, a gente tem o linguajar americanizado. Eu sei, justamente, só favorece a tendência. Só que a tendência, ela vai te levar ao clichê. E o clichê, ele é o maior inimigo da originalidade. Então, na verdade, assim, é 1 bilhão de vezes melhor, na verdade não é que é melhor, é menos pior, porque tampouco eu acho que é bom ter a palavra igreja. Não é obrigatório você ter a palavra igreja no nome da igreja. E geralmente acontece isso, né? Tem lá, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Você não precisa ter a palavra igreja no nome. Rodolfo, como assim? Tem outras formas de você demonstrar que é uma igreja. Você não precisa ter o nome da igreja, a palavra igreja. Você pode ter um slogan, você pode ter uma logomarca que define isso, você pode apresentar isso num contexto que diga que é igreja. Né? Então, mas eu ainda acho que se você tiver que sacrificar alguma coisa, você quer porque quer usar a palavra igreja, então usa igreja, não usa church. É bem menos pior você usar a palavra igreja do que a palavra church. Mas, no entanto, você não precisa usar nenhuma nem outra. Você pode ter um slogan legal, coisa que pouca igreja usa também. Usa um slogan que deixe claro que é igreja. Usa uma logo que deixa claro que é igreja. Apresenta isso num contexto visual que deixa claro que é igreja. Tá? Mas assim, um nome original. Tá? Então, de 1 a 3 conceitos, fazer um brainstorm de pelo menos 100 nomes, que seja um nome original. E acho que uma das coisas mais importantes nisso também é que seja um nome curto. Um nome curto, porque quanto mais curto for seu nome, mais impacto ele vai ter. Mais fácil ele vai ficar na memória das pessoas. Quanto maior for o nome, menos impacto ele vai ter e mais fácil ele vai ser de ser esquecido. Se você tem que soletrar o nome da igreja, é que ele está confuso e que ele está longo. Você não tem que soletrar o nome da igreja. É igual aqueles combos do McDonald's que você não sabe falar na hora de pedir a sua comida lá, o seu lanche no McDonald's. Não tem que ser um nome desse, tem que ser um nome simples, que você fala, as pessoas entendem, ponto. Se você fala, as pessoas não entendem, você tem que soletrar, você está escolhendo um nome ruim. Então você precisa escolher um nome que seja curto. Quanto mais curto for, melhor. Se olha a empresa, por exemplo, Facebook, antes o nome deles era The Facebook. Eles tiraram o D para ficar só Facebook, para ficar quanto mais curto, melhor. Então, esse mesmo princípio a gente pode usar. Um nome curto, ele vai ajudar muito. E por último, eu acredito que um dos pontos mais importantes é não supor. E é onde a grande maioria das igrejas erra. Por quê? Porque supõe. É aquilo que eu falei. O pastor dá um nome e ponto. Não se checa isso com a audiência. Então, é uma loucura você não checar isso, porque você quer atingir os não crentes da sua cidade. Mas o que eles opinam? Não, eles gostam. Com certeza eles gostam. Então, checa. Se você está tão seguro assim, então checa. Faz lá, por exemplo, tem várias formas de você fazer. Uma delas é você criar um formulário no Google Formulário e você exibir essa pesquisa para diferentes pessoas não crentes. Não vai perguntar isso para sua esposa, você que é pastor, para os seus filhos, para o seu discípulo. Pergunta para quem não te conhece, para quem não é crente, para quem não vai ter o menor medo de dizer isso aqui é um nome ruim. Né? Se você exibir, você fez lá uma pesquisa e novamente apresenta para pelo menos 200 pessoas, não menos do que isso, porque isso vai ser uma pequena amostra do que pro resto da vida vai ser a reação dos não crentes da sua cidade com o seu nome da sua igreja. Então não faz uma pesquisa pequena, amplia isso daí. E se você tiver um feedback positivo, ok, manda bala no nome que você escolheu. Se a maioria esmagadora dos feedbacks que você tiver for, cara, é um nome super legal, ok. E na verdade tem forma de você fazer esse formulário. Você pode colocar o nome tal, te remete a. Aí você facilita a pessoa também interagir. Opção A, deixa lá 3 pontos. Esse nome te lembra A, B, C. Esse nome te remete a ponto 1, 2 e 3. Esse nome é um bom nome, é um nome ruim. De 0 a 10, quão legal é. Enfim, você considera um nome criativo? Enfim, você vai interagir com a sua audiência para descobrir se elas acham que é um bom nome ou não. E, gente, isso poucas igrejas fazem. Por isso que os nomes no Brasil, hoje em dia, é motivo de chacota, de piada no Google para as pessoas. Então, assim, você não pode supor que o nome é bom só porque você é o pastor e você foi o cara que deu o nome. Você tem que checar com a audiência. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. E se você checando o resultado for negativo, a maioria esmagadora disser que o nome é ruim, não seja teimoso.
Não diga, não, mas é que eles não entendem a nossa visão. Não funciona assim. Se eles estão dizendo que o nome é ruim, o não crente da sua cidade está dizendo que o nome é ruim, não gostei do nome. Você vai ter um nome que a audiência que você quer chegar não está gostando. Então não seja teimoso, mude. Faça um nome, só defina o nome, você tendo essa pequena amostra de no mínimo 200 pessoas sendo entrevistadas, se o nome realmente é bom. Meu melhor conselho nesse aspecto é, se você tem condições, você contratar uma agência de marketing que não seja cristã, para te ajudar a pensar fora da caixa. Não vai com a agência do irmão que tem uma agência de marketing cristã da igreja. Não, vai com uma agência que não vai na igreja, uma agência não crente da sua cidade. E que seja a especialidade deles seja naming. E deixa eles decidirem o nome, deixa eles te apresentarem umas 3 opções. Aí você vai ter um não crente profissional da área, que a tarefa do cara é pensar em naming todo dia, para definir um bom nome que o outro não crente da sua cidade vai gostar e vai ter curiosidade para visitar a sua igreja. Tá? Então acredito que o resumo é de 1 a 3 conceitos no máximo, fazer um brainstorm com 100 nomes, um nome original, pelo amor de Deus, risca a church da sua igreja, muda esse negócio, é tendência no Brasil, mas assim, afunda, todo o processo de name afunda quando você põe lá church, tá? Não precisa nem pôr church e também não precisa pôr igreja no nome, você pode pensar um nome curto que represente bem a sua igreja. Fazer um nome curto e, por último, checar. O mais importante é checar. Seja a ideia que você tiver, que você quiser definir, checa. Não adianta nada você checar comigo aqui nos comentários. Eu até posso dar minha opinião, mas assim, você precisa checar com o não crente da sua cidade. Tá? E com vários, com a maior quantidade possível. Isso vai ajudar você a não errar nesse processo. Tá? E por último, se você puder contratar uma agência de marketing não crente especializada em naming para te ajudar nesse processo, você vai estar num ótimo caminho para você ter um nome super legal que vai ter empatia com o não crente da sua cidade. Deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade em estabelecer o nome do seu ministério, em estabelecer o nome da sua igreja, ou em mudar ele, né? Porque, por que não? Você pode mudar o nome da igreja também. Deixa aqui nos comentários qual é o seu maior desafio em relação a esse assunto, e eu gostaria muito de saber em que etapa do processo você está, ok? Valeu, tchau, tchau!